para a palavra Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, louvado seja Deus. Essa foi a palavra que o Senhor me deu nessa madrugada. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra os nossos ouvidos, para que a gente possa entender a palavra de Deus. E sermos libertos, sermos curados, sermos salvos, limpos pela palavra. Amém? Que você seja fortalecido pela palavra. Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Interessante, gente. Quem levou Jesus para o deserto não foi Satanás. Presta atenção, porque tem gente que diz aí que foi Satanás que levou Jesus para o deserto. Não foi. Estude a Bíblia, leia a Bíblia com calma. Não leia a Bíblia com pressa. Quando você for estudar a Bíblia, primeiro você ora. Senhor, me dá o entendimento da tua palavra. Espírito Santo de Deus, me ensine. Espírito Santo de Deus, me dê o entendimento daquilo que o Senhor quer falar, que o Senhor quer me ensinar. Então, leia com calma. Se você não entender, leia de novo. Quando você vai para a escola, quando você vai estudar, o que você faz? Você repete, estuda a lição várias vezes até que você aprenda. Com a Bíblia não é diferente. A gente estuda a lição todos os dias até que a gente aprenda. Se tem pessoas ignorantes, é porque não estudam, não é verdade? Vocês já viram aquelas pessoas que não querem saber de estudar, que não querem saber de aprender a ler, que não querem saber aprender a escrever? Aprenderam a trabalhar. Aprenderam a trabalhar. Tem um tipo de trabalho, mas não quer nada com estudo. Não é verdade? Que tem essas pessoas, não, eu já aprendi esse trabalho, eu já tenho essa profissão, então eu não tenho que estudar mais não. Tem gente que fala assim, né? Assim é a Bíblia. Tem gente que aprendeu o Pai Nosso, tem gente que ouve os outros que aprenderam, mas não querem aprender. E você tem que aprender. Louvado seja Deus para você não ser ignorante, para você não ser enganado. Vocês já viram que muitas autoridades dizem assim, né? Não, eles não investem nos estudos porque eles querem o povo ignorante. Não conhece da lei, não conhece dos seus direitos e é um povo ignorante. Não é verdade? Mas aquele que conhece a lei, aquele que conhece o direito, o que é que ele faz? Ele vai para cima, ele pode questionar, ele pode confrontar, ele pode falar porque ele estudou sobre leis, porque ele estudou sobre os direitos dele, né? Entendeu? Então nós temos que estudar a Bíblia para saber o nosso direito, para saber aquilo que estamos falando. Então, para nós não sermos ignorantes. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o Espírito Santo de Deus, ele levou Jesus para ser tentado pelo diabo. O que significa isso? Foi uma prova. Jesus foi provado ali, né? Ser tentado pelo diabo é uma prova. Então essa prova foi pelo Espírito, né, que Jesus foi provado. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, presta atenção, e 40 noites depois teve fome. 40 dias e 40 noites, né, gente? Aqui Jesus não fala, eu acredito que Jesus bebeu água. Porque jejuar 40 dias e 40 noites, meu Deus, é muita graça, né? Tá no espírito mesmo. Eu faço jejum por tantas horas, né? Mas tem hora que a barriga já começa a doer com fome. Imagine 40 dias e 40 noites. Então eu acredito que Jesus bebia água, né? Porque o corpo precisa. Bom dia, só, Pai do Senhor. E ele jejuou, o que foi que aconteceu? Deu fome. Terminou o jejum, ele cumpriu os 40 dias e 40 noites, aí a fome, né? Vamos dizer assim, agora ele estava na carne, né? Ele estava na carne, já não estava orando, jejuando, consagrando, ele não estava mais no jejum, na consagração, aí sentiu fome. E o que foi que aconteceu? Aí o diabo veio tentar a Jesus.
E chegando a ele, o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Aí o diabo foi querer mandar em Jesus, gente. O diabo é muito sujo, né? O diabo, ele é manipulador, né? Ele chegou com Jesus e foi querer manipular ele. O que foi que ele disse? Ele disse assim, se tu é... Ele sabia que ele era o filho de Deus. Ele sabia que ele era o filho de Deus. Tanto é, né, que eles dizem, eu conheço Jesus, eu conhecia Paulo, Satanás sabia que era Jesus. Interessante que na terra, quando Jesus estava na terra, quem tinha certeza de quem era o filho de Deus era o próprio Satanás e seus demônios, né? Se você prestar atenção, quando Jesus expulsava os demônios mesmo já sabiam que ele era o filho de Deus e falava que ele era o filho de Deus. Quem não sabia eram os crentes, quem não sabia eram os sacerdotes, quem não sabia eram os judeus, mas os demônios sabiam que ele era o filho de Deus. Tanto é que ele fala aqui. Ele fala aqui, né? Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito. Olha como é que Jesus respondeu para Satanás. Está escrito. Onde que estava escrito? Na palavra, meu querido. Na palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. As respostas que nós temos que dar para Satanás está escrito na Bíblia. Mas você não busca a Bíblia, você não busca a palavra de Deus. Quantas pessoas perderam a sua vida por causa da palavra de Deus? Quantas pessoas estão nas prisões? A igreja está sendo perseguida, nós somos perseguidos por causa da palavra de Deus. Por quê? Porque ela é poder, ela é boca de Deus. Ela é os mandamentos de Deus, as ordens de Deus. Está escrito, Jesus disse. Está escrito. Olha só, ele foi guerrear contra Satanás como? Com a palavra de Deus. Ele usou a palavra de Deus. Não é as tuas palavras, não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus. É você nas tuas orações tem que dizer para Satanás: está escrito. Mas se você não sabe nem o que está escrito, porque tu não abre a Bíblia, você não sabe nem o que está escrito porque você não dá ouvido à palavra de Deus. Você não sabe nem o que está escrito porque você não procura ver o que está escrito, né? A gente tem que ver o que está escrito. E Jesus, muito claro, ele estava guerreando contra Satanás e dizendo: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ei, meu querido, minha querida, você vai viver de toda a palavra e da palavra sagrada. Você vai viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra aqui, essa escrita saiu do Espírito Santo de Deus. Foi o homem que escreveu, foi o autor que escreveu aqui na Bíblia, mas o Senhor deu a palavra para os seus profetas, para João na ilha de Patmos, para Jeremias nos calabouços, nas prisões, para Daniel nas prisões. O Senhor, Espírito Santo, revelou a palavra aos seus profetas, aos seus enviados aqui na terra. Para quê? Para colocar a palavra na nossa vida, na nossa mão. Então, se você não vive pela palavra, se você não ora pela palavra, como é que você quer ter vitória na tua batalha? Como é que você quer guerrear contra Satanás? Se você não sabe nem o que está escrito, se você não usa o que está escrito. A gente tem que usar o que está escrito. Por quê? Porque a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Então eu não posso guerrear contra as trevas sem essa palavra. Sem o poder da palavra, sem o entendimento da palavra, sem a escritura da palavra. Por que que pessoas morreram? O próprio Jesus entregou a sua vida, perdeu a sua vida por causa da palavra. E ressuscitou o terceiro dia porque estava escrito na palavra. Você está entendendo? Não é as minhas palavras que vai convencer a Deus, não é as minhas palavras que vai expulsar o diabo. É o que está escrito. Entendemos, aprendemos, dê valor à palavra de Deus. Você só dá valor à oração. Você dá valor ao que os outros mandam você fazer, que nem está escrito na Bíblia.
falam para você fazer o que nem está escrito, tu está fazendo. Mas manda fazer o que está escrito que tu não quer fazer. Por quê? Entendemos? Aprendemos? E olha, e ele respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele colocou no lugar que ele podia ver tudo, né? Satanás pegou, transportou ele para aquele lugar alto, para que ele visse tudo, ele tivesse uma visão da terra de tudo, do mundo de tudo. Aí o que o diabo fez? Presta atenção. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, ele querendo novamente, né, confrontando, querendo manipular a Jesus. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha como foi que o diabo fez. Ele pegou e disse, está escrito. Ele foi como? Na palavra com Jesus. Preste atenção. Está escrito aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Gente do céu, Satanás conhece a Bíblia. Ele sabe o que está escrito. Só que a única diferença é que ele não obedece. Ele usa a Bíblia até para nos tentar. Ele usou a Bíblia, ele usou a palavra para tentar Jesus. Ele disse aqui, preste atenção nesse entendimento aqui, gente. Ele disse, aos seus anjos, Satanás que falou isso para Jesus, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que não tropece em nenhuma pedra. Aonde que está escrito isso? Me diga aí, você que é bom de Bíblia. Aonde que está escrito que fala para não tropeçar em alguma pedra? Você sabe? Aonde que está escrito? Que é onde que está escrito, né? Que o Senhor te sustentará para que não tropece em uma pedra? Eu vivo falando aqui na live, né? Eu vivo falando aqui na live essa passagem. Então, coloque aí onde que está escrito, que eu quero ver que se você sabe que está escrito. Ou você só ouve e nem sabe o que está escrito. Então, e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos para dar ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas tuas mãos para que não tropece em alguma pedra. E o que aconteceu? Disse-lhe Jesus. Aí Jesus responde para Satanás, também está escrito. Aonde que também estava escrito? Na Bíblia. Satanás estava falando o que estava escrito na Bíblia e Jesus disse, também está escrito. Aonde? Na Bíblia. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é porque você sabe que você tem anjos ao teu redor que tu vais para frente do carro. Tá entendendo, gente? Não é porque você sabe que tem anjos ao teu redor que tu vai ficar na frente das pessoas que estão guerreando. Não é porque a gente tem Jesus, porque a gente tem os anjos ao nosso redor, é que a gente vai tentar a Deus. Não é por causa que você sabe que não deve fazer isso, você não pode ir para frente do carro, porque você tem anjos ao teu redor. Não tenta a Deus, não, gente. Não tenta a Deus, não. Era isso que o Senhor estava ensinando, estava falando. Satanás estava querendo que o quê? Que Jesus se jogasse daquele penhasco, porque anjos estavam ao redor dele. Gente, Jesus estava como carne. Se ele caísse daquele penhasco, com certeza ele iria morrer. Se tu cair de um prédio de tantas alturas, gente, só Deus para te livrar, né? Só Deus. Mas Satanás ele queria o quê? Que Jesus desobedecesse a Deus. Era isso que Jesus queria. Satanás queria que Jesus obedecesse a ele. Usando a palavra, hein? Presta bem atenção. Ele usou a palavra dizendo que os anjos estavam ao redor dele para que ele não tropeçasse. Te joga daí. Ele estava querendo o quê? Matar a Jesus? Não. Ele estava querendo que Jesus obedecesse aquilo que ele estava mandando ele fazer.
Porque era ele que estava mandando ele soltar dali. Mas Jesus, conhecendo a palavra, que ele é a palavra, né? Ele era o verbo na terra, ele pegou e disse a Satanás, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Aí o que aconteceu? Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto. Prestou atenção? O Espírito levou Jesus para o deserto. Mas quem levou Jesus para essas tentações foi o diabo. O Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Aí a gente tem que entender que agora era Satanás que estava tentando Jesus. Tá entendendo? Levando ele para o penhasco, levando ele. Agora ele transportou a Jesus, ele dirigiu a Jesus para quê? Para um monte muito alto. Aí, né? Olha só. Aqui era Satanás que estava já transportando Jesus. O Espírito só levou Jesus para o deserto. As tentações vêm no deserto. É nesse deserto que nós estamos sendo tentados. E o que aconteceu? Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos. Olha só. Aí me diz se o diabo tem poder ou não tem. Tem. Ele tem poder, mas ele não tem mais poder do que Jesus. Agora preste atenção, gente. Ele novamente transportou o diabo em um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E a glória deles, todos os reinos da onde? Do mundo. Não foi o reino do céu. O diabo não mostrou o reino do céu para Jesus. O diabo mostrou o reino do mundo. O que foi que ele falou aqui? E disse-lhe: tudo isto te darei. O mundo é dele. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. O mundo, não as pessoas. Coloca isso no teu coração. O mundo é do maligno, mas as pessoas não é do maligno. Você não é do maligno, eu não sou do maligno. E aí ele falou para Jesus: te darei tudo isso. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha só. Ele estava falando para o Filho de Deus. Ele estava falando para o dono do céu, para o dono da terra. Não o dono do mundo, mas o dono do céu, o dono da terra, o dono da vida, né? Ele estava falando para o Filho de Deus. Se tu me adorares, eu te darei todo o reino do mundo. Jesus tinha o reino do céu. Jesus tem muito melhor do que as coisas do mundo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E o diabo estava querendo oferecer o reino do mundo para ele. O diabo estava aqui dizendo: me obedece, me adora, né? Me adora, faz o que eu estou mandando. E o que foi que Jesus falou para ele? Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás. Eita, Jesus amado. Porque está escrito, novamente, Jesus fala: está escrito. Se você não der crédito à palavra de Deus, o diabo vai continuar te vencendo. Se você não tomar posse da palavra de Deus, se você não guardar o que está escrito, o diabo vai continuar te vencendo. Dá para você entender isso, louvado seja Deus. A importância da palavra de Deus, a importância do que está escrito, o que foi que Jesus disse. Nessa conversa toda, Satanás disse: está escrito. E Jesus veio e disse: mas também está escrito, né? Estamos aprendendo e entendendo, estamos entendendo o valor das escrituras sagradas. Você acha que pessoas estão perdendo vida? Você acha que pessoas estão encarceradas? Você acha que pessoas estão sendo odiadas por causa da palavra de Deus? Porque ela não é poder? Porque ela não é valiosa? Porque ela não é a boca de Deus? Porque ela é tão poderosa que te dá autoridade contra o reino das trevas, contra Satanás. E Jesus disse: vai-te, Satanás, porque também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então nós só temos que servir a Deus, não a Satanás, não a outros deuses.
Está escrito. Está escrito que nós temos que adorar somente a Deus, não a deuses. Se você estudar a Bíblia, Deus ele é escrito com D maiúsculo. Os outros deuses é D minúsculo. Tá entendendo? D maiúsculo representa nome próprio. D minúsculo representa nome impróprio. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, preste atenção. Jesus falou que está escrito que temos que adorar somente a Deus. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele ouvirás, servirás. Então o diabo deixou. Você quer vencer o diabo? Então entenda o que está escrito. Fale com ele naquilo que está escrito. Tá entendendo, gente? Talvez você ainda não entendeu o que Deus está te dando. Deus está te dando poder. Eu estou recebendo essa palavra aqui. O Senhor está me ensinando muito mais. Eu aprendi já, né? Eu sempre não. Eu aprendi que eu tenho que orar pela palavra. Eu tenho que orar dentro da palavra. Eu tenho que orar pelo poder da palavra, porque a minha palavra não é poderosa. O que é poderosa é o que está escrito. Mas vocês não querem orar dentro da palavra, vocês não querem muitas das vezes nem saber o que está escrito. A tua Bíblia vive fechada, a tua Bíblia vive largada. Sabe por quê? Porque você só entra em lives de oração. Porque você só quer escutar a palavra. Mas você não sabe nem se o que eu estou falando está escrito. Quantas pessoas estão falando as coisas para você que não está escrito na Bíblia? Mas você está acreditando. Você está recebendo. Não é verdade? E tua vida não muda. Tua história não muda. Tu continua fraca. Tu continua sem fé. Tu continua desanimado. Tu não consegue guerrear contra o diabo. O diabo vem, tu tá com medo. Tu te esconde. Não é verdade? Satanás vem bagunçar na tua casa, tu deixa. Satanás vem bagunçar na tua casa, tu deixa. Fala para ele. Está escrito que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Entendendo, gente? Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então quando você vence ao diabo através da palavra, os anjos vêm e te servem. Os anjos vêm e entregam a tua vitória. Os anjos vêm e entregam a resposta das tuas orações. Tá entendendo? Quando você vence a Satanás pela palavra de Deus. Não é pela tua palavra, gente. Não é pela minha palavra. É pelo aquilo que está escrito. Estuda Efésios 6:10. As armaduras de Deus. Lá ele vai te armar para guerrear contra Satanás. A palavra de Deus é a espada contra o Espírito Santo. Um dia desse alguém sonhou, diz que atirando em tudo quanto era gente. Alguém que prega a palavra, entendeu? Alguém que prega a palavra. E essa pessoa que prega a palavra dizia que estava dando tiro em tudo quanto era gente, né? Os bandidos vinham contra essa pessoa e essa pessoa saía atirando. Não, vou pegar minha arma. Aí eu peguei, epa, tá errado. Eu disse, a espada, a nossa arma contra as trevas é uma espada. Ela não é representada por um revólver. Ela é representada por uma espada. E a espada recebe... O que significa? A palavra de Deus. E eu disse para ele, você está guerreando com um revólver, você está guerreando com a carne. Você está guerreando na carne com os outros. Você está guerreando na carne contra as trevas. E não é na carne, gente. O revólver é uma arma carnal. A espada, ela representa uma arma espiritual na Bíblia. Eu falei, né? A Bíblia é cheia de simbologia. Então, a espada é esse símbolo de quê? De uma arma contra as trevas. O revólver, ele não está escrito na Bíblia. Pega um revólver para te guerrear contra Satanás. Não é. Os teus sonhos, gente, está dentro da Bíblia. O nosso sonho está dentro da Bíblia. Se você sonhar e conhece a palavra, tu sabe a resposta do teu sonho.
Mas se tu não conhece as escrituras, se não está escrito, tu não sabe a resposta do teu sonho, tu não sabe a resposta de Deus para a tua vida. Está escrito, Satanás ele vem nos tentar, mas você vai dizer, está escrito que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está escrito que meus filhos não veio para me aborrecer, que os meus filhos são minha herança. Está escrito, está escrito. É isso que você tem que orar. Senhor, está escrito que aquele, Senhor, que vem a ti, jamais o Senhor lança fora. Está escrito, Senhor, que aquele que entrega o seu coração, a sua vida, a sua família, que entrega todos os seus bens para ti, Senhor, meu Deus, meu Pai, nada se perderá. Ore dentro da palavra. Fale contra Satanás quando o diabo vir te tentar. Preste atenção que ele vem te tentar na palavra. O anticristo ele vai vir tentar a humanidade na palavra. Na palavra, gente, ele vem tentar. Mas nós temos que saber o que está escrito. Ele vai querer vir para ser adorado. Mas a gente vai dizer, está escrito que eu só adorarei ao Senhor Deus e a Ele servirei. Tá entendendo? O diabo ele oferece o reino da terra. Ele oferece o reino do mundo, não da terra. Não, o mundo é uma coisa, a terra é outra coisa. A terra é onde vivemos, o mundo é onde Satanás vive. O mundo é o reino dele. O mundo é onde ele opera, né? Mas aqueles que estão na terra, que servem a Deus, ele não opera. Ele não opera nas nossas vidas, ele opera na vida que está no mundo, no reino dele, fazendo a vontade dele. Por isso que ele ofereceu o reino do mundo para Jesus. Porque quem ia mandar em Jesus? Era Satanás. E Jesus não veio para ser mandado de Satanás. Jesus veio para expulsar Satanás da nossa vida. Jesus veio para nos libertar de Satanás. Entendemos? Aprendemos? Aprendemos que nós somos inteligentes. Essa foi a palavra. Eu aprendi muito agora. Eu aprendi muito agora com essa palavra. Na verdade, Deus trouxe à memória aquilo que ele já tinha me ensinado, né? A gente não entra em batalha de oração, gente, sem a espada do Espírito Santo. Se você for guerrear sem as armaduras de Deus, sem a espada do Espírito, meu querido, vai ser difícil a batalha. Mas se você está guerreando contra as trevas, com a espada de Deus, com o que está escrito, você terá vitória. Aprendemos e entendemos? Você que não dava valor à palavra de Deus, você que não dava crédito à palavra de Deus, você que não procura saber o que está escrito, agora eu creio que você vai se despertar, não é verdade? Porque as pessoas dão mais valor para a oração, mas não dão valor para ver o que está escrito. Não é verdade? Porque se você sabe o que está escrito, você vai falar para Satanás. Mas está escrito. Louvado seja Deus engrandecido. E muita gente está aí perdendo na batalha porque não sabe o que está escrito. Aí vive em live de oração. Aí vive pedindo oração. Sabe por quê? Porque não se coloca na posição. Na posição de quê? De saber o que está escrito para guerrear. Eu não posso estar dentro da tua casa. Os trabalhadores não podem estar na tua casa. E você tem que ser esse trabalhador dentro da tua casa. Você tem que ser esse que vai ser boca de Deus dentro da tua casa. Quando o diabo vir querer te tentar, usar alguém para te tentar, você vai dizer, mas está escrito na palavra. Aprendemos, gente? Aprendemos sim. Jesus é mais do que vencedor e ele disse, está escrito que nós seremos vencedores em Cristo Jesus. Está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Está escrito que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está escrito, louvado seja Deus, que aquele que entrega a sua vida para Jesus jamais perderá. Porque está escrito que nós estamos na mão dele e ninguém pode tirar-nos da mão dele. Satanás não pode tirar-nos da mão do Senhor Jesus. E eu te convido, você que ainda não entregou tua vida para Jesus, está escrito que devemos entregar nossa vida para Jesus, que devemos nos arrepender do nosso pecado, que devemos pedir para Jesus escrever nosso nome no livro da vida. Está escrito que nós devemos confessar que Ele é o Senhor da nossa vida.
Amém, gente? Entregue sua vida para Jesus, peça perdão dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Primeiro, se arrependa antes de pedir perdão. Porque tem gente que pede perdão sem arrependimento. E se você pedir perdão sem arrependimento, não tem fruto. Mas se você pedir perdão, Senhor, eu me arrependo. Primeiro eu me arrependo, eu reconheço meus erros. Aí sim você pede perdão. E eu estou aqui para te pedir perdão. Eu era uma ignorante. Eu não sabia orar, Senhor. Eu não sabia o poder da tua palavra. Eu não sabia que estava escrito, né? Eu não sabia. Quantas coisas que eu não sabia que estava escrito. Quantas coisas que eu não sei ainda que está escrito. A palavra de Deus é muito grande, né? Além de ser muito grande, ela se renova todos os dias. Então, entregue sua vida para Jesus, porque tudo que está escrito está se cumprindo. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Ela se cumpre, ela se estabelece. Louvado seja Deus, engrandecido. A minha palavra passa, mas a palavra de Deus não passa, gente. Tá entendendo? Por isso tudo tem que ser na palavra. Está escrito na palavra. Se está escrito na palavra, eu faço, eu obedeço, eu concordo, eu aceito. Não está escrito na palavra, então eu não aceito. Então eu não concordo, então eu não obedeço. Foi isso que Jesus disse, né? A gente tem que entender muito bem. Louvado seja Deus, que a palavra de Deus é a nossa arma contra as trevas. Você está querendo guerrear contra as trevas? Com a tua palavra, batendo boca com teu filho, porque as trevas estão aprisionando teu filho, tu bate boca com teu filho, tu bate boca com teu marido, tu bate boca com tua vizinha, tu tá batendo boca com as pessoas no teu trabalho, tu tá batendo boca com as pessoas com a tua palavra. A palavra de Deus está escrito, né? Faz como Jesus, amigo, amiga, né? Está escrito que Jesus chamou Judas de amigo. Tudo aquilo que nós aprendemos, né? Tem que ser recapitulado. A gente tem que estar lá estudando novamente, buscando mais conhecimento. Conhecimento para quê, gente? Para guerrear contra as trevas. Senhor, abençoe essas vidas que vão trabalhar. Abençoe essas vidas, guarda a entrada delas. Está escrito, Senhor, que o Senhor guarda a nossa entrada, que o Senhor guarda a nossa saída, que o Senhor guarda a nossa alma. Está escrito que o Senhor guarda a nossa alma, Senhor. E nesse momento, meu Deus e meu Pai amado, nós estamos aqui adorando Deus, ao Deus que deve ser adorado e confiando nesse Deus. E assim, Senhor, abençoa cada família, cada pessoa, cada criança, cada jovem. Eu oro pelas crianças que estão no orfanato, Senhor. Meu Deus, prepara a paz segundo o teu coração. A tua palavra diz, meu Deus, meu Pai, que o pai e a mãe podem abandonar, mas o Senhor não abandona. Meu Deus, meu Pai, o Senhor que cuida dos órfãos, das viúvas. Eu te apresento as crianças, Senhor, que estão abandonadas pelos seus pais vivos. Meu Deus e meu Pai amado, oh Senhor, oh Deus querido, quebra esses corações de pedra, coloca pessoas para ajudar essas crianças, coloca pessoas para ajudar essas mulheres, Pai, que estão aí lutando, Pai, para sustentar os seus filhos, para educar seus filhos. Meu Deus, faz a tua vontade, que é boa e perfeita na vida de todos.